Olá, semana 14, finalizando a semana, então, sexta-feira, falando sobre o tema O princípio de autoridade. Em Mateus 28:18 diz o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, declaração de Jesus dizendo que ele é o Senhor, né? No último encontro de Jesus aqui na Terra com os seus discípulos, ele afirma sua autoridade absoluta. Naquela época, não era necessário explicar o que isso significava. Aquele que se batizava estava sob o nome de Jesus. Sabia que estava se colocando debaixo da autoridade do Kyrios, o Senhor, né? Como Deus é amor, justiça, misericórdia, estar sob a autoridade dele significa estar debaixo da proteção de Deus, do Deus perfeito, do Deus completo. Todos os homens estão sujeitos ao Senhor. O homem independente, que na verdade é escravo do pecado, anda por um caminho de morte e de perdição. O homem, sujeito à autoridade de Deus, sabe que está vivo. E também ele aprende que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, né? Como diz o texto lá de Romanos 12:2. Vou fazer a leitura aqui de todo o versículo. E não viviam conforme os padrões deste mundo. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar qual é boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Então, o texto de Romanos 12:2. Como tudo aquilo que foi afetado pelo pecado, o conceito de autoridade também sofreu distorções. E hoje podemos ver a autoridade de forma negativa. Mas não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Deus não apenas tem autoridade, Ele é a autoridade. Sendo Deus a única e absoluta fonte de autoridade. Todos que exercem de alguma forma autoridade fazem isso por delegação de Deus. Portanto, nos sujeitando às autoridades deste mundo, nos sujeitamos às autoridades deste mundo com a consciência de que, em última instância, nos sujeitamos ao próprio Senhor Jesus. Isso se refere à autoridade em suas muitas esferas, como a autoridade civil, a autoridade no âmbito familiar, no trabalho, na escola e também na igreja. Se as pessoas que foram investidas dessa autoridade agem injustamente, se corrompem e abusam da delegação que receberam, elas prestarão contas a Deus. Para nós, contudo, não cabe rebelar-se, né? se rebelar contra essas autoridades por causa das suas falhas, mas sim reconhecer o princípio de autoridade e delegação que falamos aqui, né? Que é de sujeitar e sabendo que Deus está no controle de tudo. Estamos sujeitos à autoridade do Senhor Jesus. É comum nos dias de hoje que as pessoas se rebelem contra as autoridades. De um modo geral, com ou sem justificativas, este procedimento rebelde revela o coração do homem e o trabalho do diabo em nos colocar contra a autoridade de Deus. A cultura deste mundo está impregnada da mente de Satanás. Por isso, uma das coisas que devem ser transformadas pela renovação da mente é o conceito de autoridade, como explicamos aqui no vídeo. Então, buscando revelação. O que significa estar debaixo da autoridade de Deus? Significa estar, não é como falamos aqui no início do vídeo, não é algo ruim, não é algo negativo, né? Estar sob a autoridade de Deus é estar sob o cuidado dele, sobre a proteção dele.
Deus, ele é o Todo-Poderoso, ele é a autoridade, como falamos também aqui. Então, quem não quer estar debaixo dessa autoridade, debaixo dessa proteção, desse amor, desse cuidado, né? Qual é a única e absoluta fonte de autoridade? Então, também como já falei aqui, a única e absoluta fonte de autoridade é o próprio Senhor Jesus, né? Como ele falou ali no texto de Mateus 28:18, né? Quando ele disse ali para os discípulos nos seus últimos momentos, né? Aqui na terra. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Outro. Quando nos sujeitamos às autoridades neste mundo, a quem estamos nos sujeitando? Né? Se falamos aqui no vídeo que Deus é que coloca, né, e que permite todas as autoridades desse mundo, né, permite com que elas exerçam a autoridade nesse mundo, de certa forma estamos obedecendo à vontade de Deus, porque se é Ele que coloca os governantes, as autoridades nas várias esferas que vimos aqui, também estamos nos sujeitando a Deus, né? E também, qual deve ser a nossa atitude com relação às autoridades que são falhas, né? Ali, autoridades, por exemplo, ali na esfera política, né? Se a gente tem falhas, como que a gente deve agir? Como vimos também aqui no vídeo, não devemos ter uma questão assim de se rebelar contra essas autoridades, né? Mesmo que tenha, né, justificativas, né? Porque esse procedimento rebelde de se rebelar mesmo, ele revela, né, o coração maligno do homem e também o trabalho do diabo, né, como vimos aqui. Então, até porque também, como vimos aqui no vídeo, né, todas essas falhas, as pessoas que recebem essa autoridade e que precisam exercer a autoridade, todas elas prestarão contas diante de Deus, né? Então a gente tem que ter fé e confiança em Deus, né? Que Ele está sob o controle de todas as coisas e Ele permite que as pessoas exerçam essas autoridades, né? E cabe a cada um de nós estar sujeito nessas autoridades, desde que não venham ferir ali, né, os preceitos de Deus, né, os conceitos de Deus. Então, o vídeo de hoje seria isso, o princípio de autoridade, finalizando então a semana, né, semana 14. Espero que Deus abençoe a tua vida. Até mais.